Salve malungas e malungos! Esse aqui é o podcast Quilombola para discutir identidade, pertencimento, ancestralidade, trazer um pouco das lutas das comunidades e informação para a gente poder criar estratégia e defender os nossos territórios. Eu sou Júlio Kenyatta, do Quilombo Buiaé, da Rede Saber dos Povos Quilombolas, e aqui, mais uma vez, nesse espaço ancestral, nessa comunidade quilombola, para poder fazer uma discussão sobre o processo identitário das comunidades e a política pública de autorreconhecimento dos territórios quilombolas no Brasil. Eu sou um homem preto, cabelo crespo, barba, nariz grande, lábios grossos. Vou passar para os meus colegas que estão aqui comigo para se apresentarem e se autodescreverem também. Olá a todos, eu sou o Vitor Policarpo, como vocês já sabem eu sou historiador, faço parte do Movimento Negro Mariana, do coletivo Negro Breva Mané. Hoje eu estou com a camisa vermelha, sou um homem socialmente lido enquanto pardo, uso barba e estou com a trança na gol um pouquinho mais desbotada que antes. Eu sou Tatiele, estou enquanto presidente da Associação Quilombola Vila Santa Efigênia e Adjacências, que representa os 4 quilombos do município de Mariana, que é a Vila Santa Efigênia, Jean Queimados, Embaúbas e Crasto. Eu sou uma mulher preta, de cabelo crespo, lábios grossos e estou de blusa lilás. A gente está aqui hoje no espaço da casa da Dona Maria, no quilombo do Embaúbas, que compõe a Associação Quilombola Vila Santa Efigênia e Adjacências. É uma casa de pau a pique, a gente está ao redor de uma mesa com um pano azul com algumas flores e no nosso centro tem uma cesta com frutas. A ideia da discussão de hoje é tentar entender como é que é o processo de autorreconhecimento das comunidades quilombolas. Nós já temos no nosso imaginário, também por tudo que a gente tem de acúmulo do processo de formação do território brasileiro, que esse território é formado a partir de mão de obra escravizada. Também a gente já sabe que boa parte dessas pessoas que foram trazidas para cá contra sua vontade, lutaram por muito tempo e ainda continuam lutando, naquele momento por liberdade e hoje para simplesmente existir, para poder viver. Mas o processo de formação de cada quilombo, ele parte de um mesmo lugar. O processo da escravidão, o processo colonial que gerou toda a disparidade, a desigualdade, o racismo na sociedade. Mas cada comunidade tem uma história diferente. E durante um determinado momento, o Estado brasileiro ele não reconhecia as comunidades quilombolas, enquanto a gente usa esse termo no direito, sujeitos de direito, enquanto cidadãs e cidadãos. Só após o período da ditadura militar, no processo de redemocratização do país, com a Constituição de 1988, que as comunidades quilombolas passam a começar a pleitear, a provocar, a brigar por direitos. E então, a partir disso, os governos são provocados, são instados a criar legislação específica para que as comunidades acessem seus direitos. É sempre importante destacar, porque muita gente ainda confunde. Nós não estamos falando de privilégio, a gente está falando de reparação histórica. Os direitos que os meus antepassados não tiveram oportunidade de acessar, agora são garantidos para os seus descendentes, no caso eu e cada uma das pessoas que está aqui, que compõem comunidades que fazem parte da população negra desse país. Por isso que existem várias leis, como lei de cotas e outras políticas de reparação. Mas para o grande público, para a grande sociedade, as políticas públicas para comunidades quilombolas geralmente não são conhecidas. E só em determinados períodos que a gente descobre que existem prioridades. Por exemplo, durante a Covid-19, o processo de vacinação prioritária para povos tradicionais. Ou também em alguns momentos quando tem políticas de assistência social específica. Então, para a gente entender, no ano de 2003, começa então a criação de uma legislação para garantir que os territórios quilombolas e que as comunidades quilombolas possam finalmente ter o seu direito respeitado. Pensando em duas perspectivas principais: o acesso à terra, o território e a identidade. A identidade a gente constrói no nosso processo de formação, vivendo. Essas comunidades estão aí, são comunidades seculares que estão produzindo conhecimento ancestral, sabedoria popular, que inclusive dá embasamento para a ciência que é dita o saber técnico. Bom, então a partir desse momento onde as comunidades finalmente conseguem acessar seus direitos, a partir da Constituição, é criada uma lei, então, o Decreto 4887 de 2004, que garante às comunidades quilombolas, além do acesso à terra, o direito de se autorreconhecerem, respeitando
aí a Convenção 69 da OIT, que diz que todo e qualquer povo tradicional ele tem o direito de se autorreconhecer e ao Estado a responsabilidade de garantir que as políticas sejam respeitadas e inclusive que elas cheguem até essas pessoas. Então não há ninguém no mundo que possa dizer quem é você, quilombola, indígena, vazanteiro, ribeirinho, fundo de pasto, a não ser você mesmo. E quando você faz esse processo de se autorreconhecer, você busca o Estado para que ele reconheça formalmente e inclusive para que ele avise, né? Para que ele garanta que todos os órgãos públicos fiquem sabendo, mais um quilombo se autorreconheceu e a partir de agora o poder público tem que atendê-lo da maneira devida. Mas é para a gente entender e caminhar um pouco mais, eu vou passar para a Tatiele para ela contar um pouco de como é que esse processo aconteceu aqui e como, quando esse processo não é feito da maneira correta, cuidadosa, ele pode gerar problemas também. A nossa certificação, né, ela ocorreu em 2010 e foi um processo que naquele momento foi construído muito com os antigos, né, e com a juventude que naquela época era muito nova ainda. Naquele momento entendeu-se que era necessário fazer isso, mas foi um processo construído através da EMATER. Hoje, a partir do nosso processo de formação, de entendimento da nossa história, sabe, de tudo que a gente vem construindo a partir da nossa certificação, nós compreendemos que, de certo modo, nós somos certificados, inseridos em uma luta que a gente não tinha nem muito domínio sobre o que era, sabe? A sensação é que a certificação, ela chega e que as pessoas, elas entregam essa certidão pra gente e falam, você tem direito. Só que a gente não sabe como acessar esses direitos e que direitos são, inclusive. Então, a certificação, ao mesmo tempo que ela vem para auxiliar todo esse processo, ela traz consigo também grandes responsabilidades que muitos territórios quilombolas não estão preparados naquele momento, que é uma coisa que a gente vem discutindo, da importância de que essa certificação, ela vem a partir das comunidades, do entendimento das comunidades, das suas demandas. Porque a gente vê muitos órgãos, né? E aqui, neste momento, a gente não está nem fazendo juízo de valor daquele que fez ou daquele que não fez. Mas é mais de dizer como isso impacta a nossa vida, né? E por isso que é fundamental que a gente faça essa construção, esse processo de certificação juntamente com as comunidades, a partir de sua formação, do seu entendimento, se é viável ou não. Porque a certidão, por si só, ela não resolve as nossas demandas. E dependendo do território onde essa certidão é entregue, ela causa ainda mais conflitos, né? Em outros processos de formação, a gente já chegou à conclusão que normalmente a certificação ela vem a partir de um conflito. E aí, como resolver esse conflito? A certidão por si só não vai resolver. Então, é fundamental que a gente comece a discutir o processo de certificação, que a gente entenda sobre ele e, mais do que isso, que a gente chame todas as comunidades para discutir o seu processo e criar, inclusive, ferramentas para se proteger quando essa certificação chegar. Legal, né? É um processo bem diferente que a maioria das pessoas sequer ouviu falar. Voltando sobre o decreto, ele vai garantir que as comunidades que têm presunção de ancestralidade negra, processos dinâmicos e distintos de uso da terra, uso comum da terra, a tradicionalidade, manifestações culturais, práticas ancestrais, essas comunidades podem se autorreconhecer como quilombolas. Hoje a Fundação Palmares, que é o órgão específico e responsável para emitir essa certidão, que é esse documento que é como se a comunidade tivesse nascido. Vamos pensar, a gente tem um registro geral quando a gente nasce e é feito. Uma comunidade, quando se autorreconhece perante o governo federal, ela recebe uma certidão, um documento, que é como se fosse então o seu RG. E esse documento basicamente diz que a comunidade se autorreconheceu como quilombola. Mas muitas comunidades vão ter dificuldade para fazer isso porque existe um processo burocrático. A Portaria 98 de 2007 da Fundação Cultural Palmares exige que a comunidade quilombola tenha que produzir 3 documentos. Uma ata, onde eles se reúnem para discutir por que são quilombolas, e aí todas as pessoas que concordam assinam. Um relatório que a gente chama de relatório histórico ou parecer técnico histórico, que é um documento onde a comunidade conta parte da sua história. Ela conta as principais famílias que deram origem ao território, se possível de onde essas famílias vieram, quais são as tradições que permanecem no território, as tradições, as festas,
o modo de vida, as práticas, também as lutas, os conflitos. É uma forma de contar a história de como a comunidade vive dentro daquele espaço, dentro daquele território. Além disso, ela vai também fazer uma solicitação formal ao presidente da Fundação Cultural Palmares para que ele emita o certificado. Essa documentação vai para Brasília. Antes a gente fazia isso pelo correio, mas hoje, com a modernidade, a gente manda por e-mail esses documentos, né? A gente pode fazer no próprio computador. E aí há um antropólogo, né, uma equipe técnica, um antropólogo que recebe esses documentos, faz uma análise e ele faz uma pesquisa, né, para ver se o que está sendo contado nesses documentos condiz com a realidade. A comunidade pode também encaminhar junto fotos, vídeos, registros, que também vão demonstrar que aquele território está ali há muitos anos, que o município já tem um conhecimento, né? No caso de Mariana, é fato que todas as vezes que o município olha para essas comunidades, ele tem um olhar diferente. Ele sabe que essas comunidades são majoritariamente negras, que elas têm uma tradição específica, uma manifestação histórica. Mas muitas das vezes os próprios municípios não realizam esse processo burocrático, ou então quando fazem, como a Tatiana acabou de explicar no caso da Emater, não tem o preparo necessário. É importante dizer que, de forma alguma, a gente está invalidando a importância dos órgãos públicos apoiarem o processo de autorreconhecimento. Mas esse processo tem que ser feito com muita calma para que as comunidades consigam entender o que vai acontecer após, porque é uma transformação. De um momento para outro, essas comunidades passam a ter uma série de direitos, o poder público passa a ter uma série de obrigações para com essas comunidades e nem sempre ele está pronto para fazer isso. Mas aí, pensando nessa discussão da identidade, que está ligado com a história, o Vitor pode explicar um pouco melhor para a gente o quão que é importante a comunidade sempre ter esse processo de contar a sua história, independente de sistema burocrático, de acesso à política pública. Por que é importante a gente sempre estar fazendo a transmissão da memória, e no caso das comunidades de maneira oral, né? Por que é importante contar a sua história e fazer com que as próximas gerações tenham isso apropriado? Bom, como o Júlio vem falando, né, o acesso ao direito não quer dizer um privilégio. É importante a gente destacar bem essa diferença, né, porque o direito é uma reparação histórica que veio de muita luta, né? O acesso ao direito é resultado de muita luta. E o acesso ao privilégio é resultado de muita exploração. Muitas vezes a gente confunde esses termos e acaba achando que agora que eu vou ser quilombola, eu vou ter certo privilégio, né? Vou andar de Hilux, mas a gente sabe que não é bem assim na maioria dos casos, né? E o que eu quero dizer com isso? Por que é um resultado de luta, né? A luta quilombola é uma luta secular. É uma luta que, neste território, por exemplo, está desde o século XVIII, né? A gente conseguiu rastrear mais ou menos 1719, um registro de primeiras comunidades neste território que a gente está habitando. E a gente só está aqui porque essas pessoas estiveram lá. Então, quando você tem acesso à história, novamente, você tem acesso a poder, né? Você pode acessar esses direitos porque você sabe de onde você veio. E sabendo para onde você veio, você sabe para onde você vai. Isso é fundamental para a gente entender. E falando um pouco nessa questão do direito, ele vinculado com a história e também perpassando por esse assunto que é a identidade, né? O Estado brasileiro, historicamente, sempre negligenciou e negligencia comunidades tradicionais em todo o território. No que tange a questão quilombola, a gente tem um termo que a gente fala do silêncio constitucional, né? Que é quando, basicamente, o quilombo, juridicialmente falando, deixou de existir para o Estado. Que é desde quando? 1888, na abolição, até 1988, com a Constituição. Antes de 1888, o quilombo era reconhecido pelo Estado, mas enquanto criminoso, né? Enquanto desordem, enquanto, enfim, caos. E após 1988, tem esse processo que o Júlio bem explicou, que é tido como comunidades remanescentes de quilombo com pertencimento ancestral, vínculo histórico, etc. Há discussões para falar sobre trocar esse termo, né? Usar comunidades emergentes em vez de remanescentes, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas o que eu quero dizer é que antes da abolição, até esse momento assim do pré-constituição, né, na década de 60, 70, a luta do movimento negro no Brasil foi fundamental para criar essas leis e reconhecer as comunidades. Voltar a ter essas comunidades no papel constitucional, né, para essas pessoas poderem ter o acesso de forma realmente que possa mudar a realidade das comunidades. Seja através da certificação, através do processo de autoidentificação, que é um processo muito difícil. É muito comum que esse processo seja verticalizado, né? Seja de cima para baixo, de algum historiador, de algum antropólogo, chegar na comunidade e falar, vocês são quilombolas. E a comunidade chega e fala, beleza, o que significa isso, né? O que significa esse ser quilombola?
E aí começa todo um processo até de crise identitária, de até briga entre as próprias comunidades, por não saber muito bem o que está acontecendo e talvez não saber muito bem nem o interesse do próprio órgão em estar atuando nessas comunidades, né? Mas o que a gente tem que entender é que esse processo de identidade é um processo que vai perpassar tanto esses fatos históricos, né, que aqui nesse território que a gente está é um território marcado pela escravidão, como a gente conversou no outro episódio, que foi o ápice, né, foi o epicentro da escravidão não só nas Américas, mas no mundo. Foram mais de 10 milhões de africanos que atravessaram o Atlântico e desses 10 milhões, quase 6 milhões vieram para o Brasil. E uma imensa maioria, no entorno de 3 milhões, vieram para essa região que a gente está agora. E se a gente tira Salvador, essa região dos Inconfidentes, que muita gente também chama da região de Chico Rei, né, é a região mais preta do Brasil, percentualmente falando, né? Ou seja, a cada 100 pessoas aqui na região, cerca de 70, 75 são pessoas que se autodeclaram negras. Isso é um número muito grande. E muitas dessas pessoas têm vínculo com comunidades quilombolas, e como a gente também falou no último episódio, apenas 4 possuem a certificação. Então é uma luta no território ter acesso a esse direito, reconhecer o território quilombola e entender por que não Minas Gerais como uma terra de preto, né? Como uma terra que carrega essa ancestralidade, seja na comida. Agora a gente está aqui gravando esse episódio em junho, né? Teve recentemente a festa São João, que é uma festa quilombola, que a gente celebra, a gente usa comidas que os africanos trouxeram, que tem toda essa herança, e que nas comunidades quilombolas é um feriado sagrado, né? É um feriado que não dá para fazer nada, tem que curtir a festa. Então, o acesso ao direito, o acesso ao território, o acesso à identidade é uma luta muito importante e que as comunidades vêm correndo atrás disso. Legal demais. A identidade, pertencimento, ancestralidade, 3 palavras que a gente vai utilizar o tempo todo, do início ao final desses podcasts, porque são os 3 pilares para a garantia, para a manutenção, para a existência das comunidades quilombolas. Na luta, no processo de autorreconhecimento, e a gente chama autorreconhecimento porque é eu mesmo me reconhecer. E como o Vitor bem colocou, como a Tatiele já explicou, na perspectiva das comunidades daqui, quando esse processo ele não é feito previamente com uma discussão sobre a ancestralidade, o pertencimento, há uma grande dificuldade. E isso acontece porque muitos territórios quilombolas passaram por sistemas de opressão, por processos de violência, de que contar a sua história é algo errado ou proibido. E aí a única história que se acessa é aquela que é contada pelo colonizador na sala de aula. As escolas, para nós hoje, são espaços de poder. A gente disputa esse espaço, porque o que é contado lá não é a nossa história. E há muitas comunidades, muitos territórios quilombolas que conseguem manter, porque internamente essas comunidades têm processos de aprendizagem e socialização diferentes daqueles que são ensinados nas escolas. Infelizmente, tem muitos territórios que não conseguem fazer isso. O meu território, por exemplo, é um deles. Quando, na minha infância, os mais velhos, os nossos mestres, as nossas mestras, eles sentavam com a gente em roda e contavam as histórias do passado, para que a gente sempre soubesse quem somos nós, de onde a gente veio. E, inclusive, ensinavam cantigas, palavras que a gente nem entendia o que queriam dizer, mas que hoje a gente sabe que são palavras africanas. Mas nem toda comunidade passa por esse processo, e às vezes esse processo ele é interrompido com a morte de uma griota, de um griot, de uma mestra, de um mestre, e pode ser que essa memória não seja passada. Então, quando o governo, o poder público ou a própria sociedade civil, mas pessoas de fora vêm fazer esse trabalho dentro de uma comunidade quilombola, se não existe esse processo anterior de discussão da identidade, o que vai acontecer é basicamente um grupo social receber um papel, um documento. Esse grupo social não vai saber dizer o que ele pode fazer com isso. O Vitor é do norte de Minas. No norte de Minas a gente tem um número gigante de comunidades quilombolas, né? Mais de 300 comunidades. Essas comunidades lá utilizam as suas políticas públicas como ferramenta de luta para a garantia do território, para a manutenção das práticas culturais, para a garantia de política pública, para permanecer no território. A nossa região, infelizmente, até mesmo por tudo que o Vitor colocou, aqui o processo é um pouco diferente. Então é por isso que a gente quer muito fazer essas discussões e trazer isso para esse espaço virtual,
para que as pessoas de outros lugares consigam ouvir e, quem sabe, até ouvindo, entender, olha, eu sou de um território quilombola, porque o que eles estão contando ali é basicamente o que é a minha comunidade. É assim que a gente tem feito aqui nas comunidades da nossa região. É um quilombola visitando o outro, contando sua história, ajudando nesse processo de reflexão interna e externa, porque a gente precisa entender quem somos nós a partir da nossa ancestralidade, nosso modo de vida, nossa cultura, mas entender também que a precarização que nós vivemos, a dificuldade do acesso à política pública, o sofrimento que a gente vive, o racismo que a gente passa o tempo todo quando a gente está no centro da cidade, ele é oriundo desse processo, do processo da escravidão. Porque ao mesmo tempo que nós, internamente, guardamos todas as nossas memórias, né, todo o nosso patrimônio, a gente sofre exatamente por ele, por sermos negros, por termos os nossos cabelos do jeito que é maravilhoso, por ter a nossa cultura que não é compreendida pela sociedade colonial. Então tudo isso é um elemento que a gente precisa discutir com mais detalhe, com mais calma, para que as comunidades então consigam compreender e valorizar. Porque embora a política pública seja muito importante, para nós tem algo que vai além da política pública, que é a ancestralidade. Nosso povo está aqui resistindo e mantendo suas tradições por um processo histórico, né, de luta e resistência. Então é super importante. E para a gente poder também entender como que essa virada de chave acontece, eu vou pedir para a Tatiana explicar como que as comunidades estão hoje e qual é o processo que a associação realiza junto com essas comunidades para construir unicidade, né? Para construir força, usando lá a palavra do Ubuntu, eu sou porque nós somos, como que isso é feito aqui nas comunidades. Olha, hoje as comunidades elas se encontram de fato unidas, sabe? E entendendo qual é o seu papel, inclusive nessa sociedade. A gente vem trabalhando muito a partir das atividades da associação, com processo de formação, com processo de resgate, sabe? Buscando sempre a contação de história, sabe? E mais do que isso, ir registrando tudo isso para que no futuro outros possam acessar. Então, hoje, vendo como as comunidades vêm desenvolvendo e como a gente consegue trabalhar a partir do entendimento de quem somos nós, isso foi fundamental, sabe? E a cada dia a gente descobre algo novo. É novo para nós, né? Mas é aquilo que vem contado pelos nossos antigos, pelos nossos mais velhos, e que a gente também tem passado para os mais novos. Ver hoje as comunidades acessando programas, entendendo os seus direitos, buscando por políticas públicas e por acesso a todos os espaços, isso é fundamental. Porque normalmente, né, a gente fica bem receoso de chegar em alguns espaços, porque historicamente todo mundo fala pra gente, olha, isso aqui não é o seu espaço. Você tem que ficar ali só dentro do seu território. É só o quilombo que você pode acessar. Quando não. Quando nós somos potência, né, que inclusive eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso, porque as pessoas olham muito pro quilombo e pros quilombolas como um coitado na maioria das vezes, sabe? Quando não, quando os territórios, e não só o território de Mariana, mas os quilombos, eles são potência, os quilombolas são potência. E falta investimento dentro desses territórios, falta investimento nesses jovens, né? A gente fala de educação, a gente fala de saúde, a gente fala de assistência, mas normalmente essas políticas elas chegam muito precarizadas pra gente, né? E apesar de ser política pública e de um direito, você ainda tem que enfrentar um processo de luta para acessar esse direito, né? Então, hoje o fato de as comunidades já conseguirem compreender que é um direito, isso já nos coloca num lugar diferente, né? A gente parte para o processo de ir atrás do poder público e de outras organizações que são responsáveis pelo acesso a esse direito e nós dizemos para eles, olha, esse é um direito, nós queremos acessar. E aí a gente faz todo o processo para chegar a esse direito. Não tem sido fácil, né? Nunca vai ser fácil, mas a partir da movimentação coletiva é possível, sabe? Que é outra questão que a gente vem sempre reforçando. Não dá para uma pessoa fazer sozinha. A gente precisa fazer no coletivo e fazer junto. Até porque é algo fundamental para a gente, né? Construir junto, construir através de várias mãos, né? Então hoje nós estamos num processo fundamental para garantir o acesso aos nossos direitos
e também para ir construindo novas ferramentas de acesso a direitos, né? Porque na medida que a gente vai fazendo, a gente vai construindo novas formas e entendendo que talvez aquela que era usada antigamente não cabe a nós mais. Eu acho que essa é também uma movimentação dos territórios quilombolas, né? Porque é óbvio que a gente valoriza muito o que veio, mas a gente também precisa pensar no futuro. Como eu quero que esses territórios se encontrem? Então, por exemplo, hoje a gente fala com todo mundo do território, a gente tem conversa sobre aí. Nós precisamos gerar renda desse território. Nós temos, por exemplo, a questão de muitos jovens saindo de dentro do território para ir para a cidade. E eles saem por falta de estrutura dentro do território. Se a gente tem estrutura dentro desse território, as pessoas não são obrigadas a sair do território. Elas saem se acharem que é necessário. E antigamente, não. Você precisava sair para garantir o mínimo. Então, todo esse processo de formação das comunidades, de entendimento de quem nós somos, da troca de saber, que essa formação ela só é possível através da troca de saber. Que é uma questão que a gente comenta muito. Não adianta trazer técnicos de fora para falar para a gente quem nós somos, quando nós já sabemos quem nós somos. O que a gente precisa é compartilhar esse saber e essas vivências, né? Então, a partir de todas as atividades que a gente vem realizando através da associação, das parcerias que nós fomos criando ao longo desse tempo, nós estamos desenvolvendo e cada dia mais entendendo a potência do nosso território e a potência dos quilombos que a gente tem não só em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro. Quilombo é potência, meu povo. É isso. Nós estamos caminhando para encerrar aqui esse podcast, mas vou reforçar, porque espero muito que muitos jovens, muitas lideranças de comunidades estejam ouvindo e possam, e vendo também, e possam utilizar disso como mais um espaço para se compreender. Se o seu território é um território majoritariamente negro, que tem tradições específicas, tem festas religiosas ligadas à africanidade, se o seu território você tem muitas histórias que são contadas pelos seus mais velhos sobre o processo de luta, sobre o processo da escravidão. Se você consegue enxergar que dentro da sua comunidade há uma forma de uso da terra coletiva, respeitando a natureza, e principalmente se vocês se compreendem enquanto uma comunidade que historicamente luta contra o processo do racismo, que sofre por conta da cor da pele e que mantém, né, uma série de tradições e memórias advindas dos seus mais velhos, vocês são um quilombo. E por isso vocês precisam fazer esse processo, contar a sua história, botar isso no papel, fazer uma ata onde todo mundo se reconhece como quilombola e, principalmente, né, fazer essa solicitação para a Fundação Palmares. A gente vai deixar todas as informações na descrição do podcast, para vocês poderem acessar, mas o mais importante de tudo é ter orgulho da sua cor, do seu cabelo, da sua cultura, de seu povo, e é mostrar isso para o mundo. Então, pessoal, agradecer e para a gente se despedir, eu vou passar aqui para os meus colegas, para eles também poderem encerrar, né, trazendo uma saudação final para vocês. Bom, gente, eu só agradeço por estar aqui, pelo convite. É sempre um prazer enorme estar visitando os territórios, né, pisando nessa terra sagrada, essa terra ancestral. E a mensagem que eu acho que eu gostaria de deixar como final é que o acesso à ancestralidade, acesso ao direito, também é o acesso à autoestima, né? Que é uma coisa que é roubada de nós. Então, recuperar isso faz o quilombo ser uma potência, né? Revive tudo isso. Então, agradeço muito a axé e vamos para a próxima, né? Já tem mais. Só o começo. Sim, eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente. E, inclusive, a gente conta muito com a parceria de todo mundo para a gente trilhar esse caminho, né? Porque daqui a gente traz algumas informações, mas eu acho que daí vocês têm muito o que compartilhar com a gente também, né? Nós aqui da Vila Santa Efigênia, nós estamos nos organizando dessa forma, mas eu tenho certeza que outros territórios estão se organizando de outras formas, né? E a gente pode fazer essas trocas também. Então, assim, eu agradeço também a todos que estão aqui participando desse momento com a gente, né? E peço para que a gente continue nos engajando cada vez mais, porque a gente fala neste momento, né, do território de Mariana, mas também de outros territórios, né, que a gente nem sabe qual vai ser o alcance disso, e a gente espera que seja um grande alcance, né, para que a gente possa de fato fazer essa troca e para que a gente crie um movimento quilombola que se fortaleça o tempo inteiro. A gente
precisa começar a caminhar cada vez mais junto, porque essa é a nossa arma, sabe? Essa é a nossa possibilidade de fato, conseguir acessar a todos os nossos direitos. Então, muito obrigada a todos. Então, gratidão a todo mundo que está aqui o tempo até agora nos ouvindo e acompanhando. Vou lembrar que é importante compartilhar tudo que a gente está fazendo aqui, curtir, buscar conhecer mais sobre as comunidades quilombolas de Mariana, Vila Santa Efigênia, Embaúbas, Crasto, Engenho Queimado. Venham conhecer quando tiverem oportunidade e, principalmente, bora quilombar, meu povo. Gratidão.